Imagina isto. Você tem uma vida boa. Você foi criado por duas figuras paternas amorosas. Você encontrou seu propósito na vida. Você está realmente fazendo a diferença. Você encontra o amor. Não qualquer amor antigo. Quero dizer, o tipo de amor pelo qual você vive e morre. E sim, você sente dor. Você perde pessoas e assim, tudo dá errado. Não importa o quão você aprende a aceitar o mal como bem, amigos e familiares. Porque essa dor faz parte do que significa estar vivo, que perseverará, e então você acorda em um grande tanque coberto de lodo. Alguns velhos estão tentando falar com você. Meio estranho, mas tudo bem. Eventualmente você escapa do velho. Você corre de volta para casa, de volta para seus amigos, de volta para sua vida. Mas espere um minuto. O que diabos é isso? Um cara está namorando sua namorada. E esse cara se parece com você. Ele atende pelo mesmo nome que você. Ele é você. Finalmente você percebe que essas não eram suas memórias. Essa não foi a sua vida. Essa foi a vida daquele cara. Você é um clone. Um projeto científico nascido da mesquinhez de outro homem. Você não tem lugar nesta história. Você está realmente vivo? E então você fica com uma escolha. Você vai retomar sua vida? Claro, fisicamente você pode ser um clone, mas ainda tem todas essas memórias. Esse amor, alegria e dor, que ainda parecem reais. Ou você vai fazer o contrário. Isso não vai deixar o negócio real em paz e começar de novo, abandonando sua antiga vida para começar de novo? Esta é a história de Ben Reilly, o clone genético do Homem-Aranha. Como tudo foi tirado dele antes mesmo de começar, e como ele conseguiu superar isso e construir uma vida para si mesmo. Agora, você acha que essa história teria um final feliz? Que Ben finalmente teria um pouco de paz depois de tudo que passou? Mas não. Por alguma razão, a Marvel ainda se recusa a deixá-lo descansar. Nem mesmo a doce libertação da morte pode libertá-lo de sua dor. Ben Reilly apareceu pela primeira vez em Amazing Spider-Man, edição 149. Só que ele ainda não se chamava Ben Reilly. Ele foi chamado apenas de Clone. Este foi o 1970, em que Peter havia perdido Gwen Stacy recentemente. E por isso ele está passando por um inferno absoluto. Um cientista ainda tem que vestir a fantasia e lutar contra um bando de vilões. Culpa o Homem-Aranha por sua morte. E assim o Chacal usa seu conhecimento científico para criar um monte de clones com o objetivo de mexer psicologicamente com Peter. Primeiro, ele cria um clone de Gwen, o que leva Peter a ter um surto psicótico. Então ele dá um passo adiante e clona o próprio Peter. Agora, os dois Peters pensam que são os originais, levando a uma briga entre eles, enquanto o Chacal se recosta e ri muito. No final, o clone é convenientemente morto para que não tenhamos que lidar com dois Homens-Aranha. O Chacal é derrotado e todos voltam para casa felizes. Mas espere, este é o verdadeiro Peter, certo? Quero dizer, se o que o Chacal diz é verdade, não deveria haver nenhuma maneira de Peter saber se ele é o original absurda de testes científicos. Felizmente para Peter, ele adora alguns testes científicos. Peter analisa uma lista exaustiva de testes. Mas antes de olhar para o resultado final, ele faz um exame de consciência. Ele reflete sobre sua vida e seu amor por Mary Jane. Esse tipo de amor não pode ser feito em laboratório, e nenhum pedaço de papel lhe dirá o contrário. Afinal, ele tem casamento ocupado demais ele para tem uma que crise existencial flertar com o Dr. Octopus. Ele está sendo caçado até os confins da Terra por seu próprio aranha móvel. E assim Peter segue em frente com sua vida, com o clone sendo esquecido por muito, muito tempo. Avançamos para 90, onde temos um monte de história de fundo para o clone. Vemos seu nascimento e as múltiplas rodadas de lavagem cerebral, a que foi o incrível método de tortura do Chacal, é fazer o clone reviver todas as suas piores experiências. A perda de seus pais, tio Ben. Gwen, o medo de perder MJ e tia, talvez. O medo de que seus inimigos pudessem explodir sua casa a qualquer momento. Chacal faz isso para prender o clone no passado, para dizer, isso é tudo que você é e tudo que você será. Mas ele também deixa um pouco de margem para dúvidas. Ele faz essas ilusões e prega peças nele, apenas dizendo, esteja mentindo. Ei, certo? Toda essa dor que estou trazendo para você... E você basicamente tem que acreditar na minha palavra. O que isto faz é entrar na cabeça do clone. Isso o faz pensar, ok, essa verdade que, constitui quem eu sou, que define meu valor próprio e senso de identidade, que pertence a outra pessoa, e isso torna muito, muito mais fácil para o Chacal controlá-lo. Então, o Chacal faz o clone lutar contra si mesmo, e no final, ele então troca a morte do clone por outro clone, um que está realmente morto, e então deixa o clone real ficar livre. E isso é meio idiota, certo? Você passou muito tempo projetando esse clone. Você planejou toda a fumaça e espelhos e o preparou para ser seu ratinho de laboratório perfeito, e agora você vai desistir dele. Tipo, tudo bem. Confie no processo, eu acho. O clone eventualmente descobre o que está acontecendo, percebe que ele é o clone e tem um colapso mental completo. Ele não pode ver sua família ou amigos. Ele não pode correr o risco de entrar em conflito com o verdadeiro Peter novamente. Se ele desaparecesse, nada mudaria no mundo. Ele não tem propósito. Ele não é nada. Então, o que fazer agora? Ele não pode ficar. Então a única coisa que ele pode fazer é ir embora. Ele reúne os poucos pertences que pode levar, para na casa da tia May pela última vez e... esta é a parte para ir o mais longe possível cerebral do Chacal. É por isso que ele se esforçou tanto para separar o corpo e a mente do clone, sua consciência do mundo, e o convenceu de que suas memórias eram apenas um pesadelo abstrato, criado para assombrá-lo. Porque ao prendê-lo no passado, o clone agora não consegue imaginar seu próprio futuro. Ele não pode imaginar que o verdadeiro Peter o aceitaria, e que eles poderiam se unir para deter o Chacal, e talvez ele pudesse viver uma vida normal prendê-lo. Ele pode simplesmente ser deixado vagando. Porque esta sensação de falta de direção, esta falta de identidade, é uma prisão por si só.
Vemos isso quando ele se dirige para o outro lado do país em um ônibus lotado de passageiros. De repente, um pneu do ônibus estourou, colocando todos a bordo em perigo mortal. Agora o clone poderia salvar a todos, mas não o faz. Porque é muito mais fácil recuar para o seu próprio mundo subjetivo do que aceitar a sua situação como real. Você também deve lembrar que o clone acabou de sair do 70. Para ele, a morte de Gwen é uma ferida aberta. E ele ainda está naquele poço de desespero. E para o Peter original, o ponto de viragem foi MJ. Foi a tia May. Foram os companheiros heróis que deram a companhia necessária para transformá-lo, fazê-lo perceber que não estava sozinho e deixá-lo chegar a um estágio de sua vida em que ele estava verdadeiramente. E se Peter Parker nunca se virasse? E se ele continuasse seguindo esse caminho de desespero, sem nenhum ente querido para confortá-lo? Embora no passado Peter fosse autodestrutivo, o clone agora deseja morrer. Enquanto Peter ficava com raiva e atacava aqueles que não mereciam. O clone agora está espancando o público em um acesso de raiva. São todas as características ruins de Peter levadas ao limite. Tem esse pobre sujeito, Cliff, que também está passando por momentos difíceis. Sua esposa o deixou, ele perdeu os filhos, etc. Ele é o cara perfeito para o clone se relacionar. E eles fazem isso o tempo todo no Homem-Aranha quando ele está deprimido, eles dão a ele um cara que está em uma situação semelhante, e isso o força a reavaliar seus próprios problemas e melhorar como ele projeta seu sentimento de inutilidade em Cliff, dizendo a Cliff para se afastar, dizendo-lhe que ninguém se importaria com o seu desaparecimento. O clone está no fundo do poço, e tudo o que ele consegue pensar é reivindicar que outras pessoas saiam. O barman diz, ei, já chega, certo? Ele aponta uma arma para ele, e o clone apenas Você sabe quem eu sou? Você acha que uma coisa dessas poderia me machucar? E quando ele está prestes a quebrar o pulso do cara, ele congela. Essa ação o coloca no mundo físico, e o clone percebe que o que está fazendo é real. Porque o que é mais importante? Esse pesadelo abstrato dizendo a ele que ele é inútil e sugando sua dor? Ou uma pessoa física real que precisa de ajuda e provavelmente não quer que seu pulso seja quebrado? Este é o verdadeiro ponto de viragem para o clone. Ele está inundado de lembranças. Ele se lembra da decência do tio Ben, da gentileza da tia May, dos tempos no passado em que ele não fez nada e pagou o preço por isso. E com isso, ele diz, vá se foder, chacal. E essencialmente reescreve suas próprias memórias. Eles não são pesadelos para serem assombrados. Eles estão cheios de bondade, amor, poder, essas memórias são verdadeiras. Ele não precisa de algum gremlin conjunto dizendo qual é a verdade para se libertar das garras do chacal. Ele reúne sua consciência com o mundo. Ele arromba a porta do quarto de hotel de Cliff e diz, você não vai a lugar nenhum, Cliff. Nos momentos seguintes, o clone convence Cliff de que ele tem algo pelo que viver, que pode aproveitar isso como uma oportunidade para começar de novo. E o clone não consegue deixar de se inspirar em seus próprios usar as memórias do clone contra ele, mas no final, suas memórias foram exatamente o que o salvou. E com esse novo domínio sobre o passado, o clone escolhe um novo nome para si. O primeiro nome de seu tio e o nome de solteira de sua tia, distinguindo-se bastante de Peter Parker e ao mesmo tempo permanecendo fiel às suas raízes. Com isso, Ben faz um novo voto de responsabilidade, uma promessa de nunca desistir de si mesmo. Mais uma vez, sim. Sem direção, sim. Sem nenhum ente querido. Mas ele está carregando um pouco mais de esperança desta vez. Ao longo dos próximos anos, Ben basicamente segue o mesmo caminho de Peter. Num cenário um pouco mais ousado, ele aprende a amar a vida novamente. Ele conhece uma garota ruiva com um passado sombrio, e os dois se apaixonam. Estando presentes um para o outro, eles são capazes de ajudar Ben finalmente chega a um lugar onde as coisas estão melhorando para ele. Enquanto Peter Parker circula pelas ruas de Nova York, Ben percorre o oeste, ajudando onde pode e tentando não ser notado no processo. Infelizmente, onde quer que o Homem-Aranha vá, a tragédia segue. Ben luta contra seu passado na forma de Kane, outro clone de Peter que está deformado. Ele é um dos experimentos fracassados do Chacal. À medida que a vida de Ben melhora gradualmente, Kane continua a degenerar, fazendo com que ele desenvolva um ódio profundo por Ben. Kane então vai atrás da namorada de Ben, Janine, chegando ao ponto de fingir sua morte. Dessa forma, Ben pensará que sua namorada o odiava tanto que preferia morrer a ficar com ele. Pouco depois da suposta morte de Janine, Ben recebe a notícia de que tia May, em casa, sofreu um grave derrame. Agora, se você já lê este livro há muito tempo, sabe que tia May ficar doente não é motivo de preocupação. Ela esteve doente de novo, e de novo, e de novo. Ela pode ser jogada em um buraco negro e, ainda assim, encontrar o caminho de volta. Mas para Ben, isso é coisa séria. Com sua vida no Oeste aparentemente desmoronando, Ben volta para casa para ver como está tia May. Muito preocupado em perder outro ente querido, Ben não é tão cuidadoso quanto deveria e acaba encontrando o cara que vinha evitando nos últimos 5 anos. Naturalmente, Peter enlouquece, chamando Ben de falso. Isso é difícil para Ben, pregado pois mesmo que ele consiga fugir, de repente todas as suas inseguranças estão novamente em sua mente. Ele começa a lutar com sua identidade mais uma vez. Nessa época, Peter também está passando por isso como parte de uma trama do camaleão que ele acabou de conhecer. Seus pais há muito perdidos, apenas para ser revelado que eles eram falsos. Isso destruiu emocionalmente Peter, e isso acabou se espalhando para Mary Jane e tia May. E então tudo e todos em sua vida, Peter também está enfrentando um bruxo mutante que parece poderoso demais para ele. Está muito claro que se Peter continuar nesse caminho, ele será morto. Sua imprudência, seu estado mental em declínio, combinados com o poder absoluto que seus inimigos detêm, tudo isso aponta para uma morte prematura. O engraçado é que isso poderia ser tudo o que Ben sempre quis. Se Peter morrer, Ben poderá simplesmente tomar o seu lugar, ele poderia voltar para sua família e amigos, voltar para sua antiga vida.
Claro, ele teria que se atualizar um pouco, mas é o que ele merece, certo? Depois de todo esse tempo. E sim, o Ben de 5 anos atrás poderia ter feito exatamente isso. Seu distanciamento do mundo teria tornado mais fácil simplesmente sentar e deixar Peter morrer. Mas não mais. Mesmo que sua vida mais uma vez pior, desiste de uma chance ainda escolhe ir e salvar. Mas desta vez, não é por medo, mas sim por desejo de fazer a coisa certa. Ben se junta a Peter na luta contra o bruxo e salva a vida de Peter. Embora Peter esteja relutante em aceitar a ajuda de Ben no início, ele finalmente concorda e os dois trabalham lado a lado para salvar o dia. Com isso, Ben passa a aceitar a ideia de que talvez 2 Homens-Aranha possam coexistir na mesma cidade. Traje, mais uma vez se distinguindo bastante de Peter, e ao mesmo tempo permanecendo fiel às suas raízes. Depois de ver a força de Ben, isso inspira Peter a superar seus próprios problemas e navegar na escuridão com a qual vinha lidando há tanto tempo. O Homem-Aranha sempre teve sua vontade indomável, certo? Sempre houve momentos em que ele se salvou. Cheio de esperança, literal, Peter continua como Homem-Aranha, enquanto Ben atua como o novo Aranha Escarlate. Eventualmente, Peter e Ben se tornam verdadeiros aliados e até amigos. E deixe-me dizer, Ben é provavelmente o melhor amigo que você poderia pedir. Há uma grande reviravolta na história no final do primeiro ato de The Clone Saga. Basicamente, é revelado que Peter é na verdade o clone e Ben é o Peter Parker sido enganado original pelo Chacal todos esses anos atrás. Isso obviamente acabou sendo falso, apenas mais uma bagunça na trama de Peter. Mas na época, foi interpretado como se fosse a verdade completa. Agora Peter, sendo o cara decente que é, diz: ok, justo é justo. Eu sou o clone Ben. Você pode recuperar sua vida e eu irei embora. Mas Ben diz que não. Ele prefere carregar o fardo de ser um clone, mesmo que não seja necessário, Peter ataca, para que Peter ainda possa viver sua vida. Estressante a situação é. Ben é paciente e fala com ele sobre isso e promete ajudá-lo em cada passo do caminho. Quando Peter é acusado de assassinato, quando as impressões digitais de Ken são confundidas com as dele, e ele tem que passar por um julgamento completo por 15 edições, Ben assume seu lugar na prisão. Ben abre mão de sua liberdade para que Peter possa ajudar sua família. Que MJM está grávida e coincidentemente começa a perder seus poderes na mesma época, ele começa a pensar que talvez devesse se acalmar e estar ao lado de sua filha. Ainda assim, ele tem uma responsabilidade para com a cidade. Mas Ben disse: ei, não se preocupe, mano. E assume o papel do Homem-Aranha para que Peter possa ficar com Mary Jane. Apesar de tudo, não quero dizer que Peter seja um grande idiota com ele ou seus atos altruístas. Quero apenas dizer, Ben a mão geral não recebe nada jogado na vida. Enquanto Peter está feliz com Mary Jane e muito feliz com a ideia de começar uma família, Ben não tem tanta sorte quando se trata de amor. O que quero dizer com isso é que uma de suas namoradas é filha do assassino do tio Ben. Quando tia May sucumbe tristemente à doença, Peter abraça seus entes queridos dentro de casa, enquanto Ben fica sentado sozinho, no telhado, forçado a sofrer. No dia de Natal. Enquanto Peter passa o tempo com sua família, Ben passa o Natal sozinho prendendo criminosos. E sim, ele está fazendo a diferença e está brincando sobre sua situação. Mas você pode dizer que ele está sofrendo por dentro. Acho que o que realmente leva a melhor é quando a ex-namorada dele, Janine, aparece viva e bem, só para ela ser presa de qualquer maneira. E eu concordo com isso na maior parte, como um encerramento agridoce. Ben continua como o Homem-Aranha em todos os tipos de aventuras. Ele luta contra seu quinhão de vilões. Ele salva vidas. Ele se torna Aranha Carnificina. E um dos meus momentos favoritos dessa época, ou talvez apenas do Homem-Aranha geral, está em Spectacular Spider-Man, edição 240. Peter está em Malta na determinação de ser Ele está perdidamente apaixonado por Mary Jane, e os dois estão muito esperançosos com o futuro. Chegou ao ponto em que Ben é apenas uma parte normal de suas vidas, e ele vai e vem como faria se fosse um membro normal da família. Peter e Ben vasculham suas caixas antigas, falando sobre suas memórias e o quanto sentem falta da tia e do tio. Os dois se referem um ao outro como irmãos. É ótimo. E Peter disse: eu amo isso. Eu te amo, cara. Eu amo tanto isso. Parece que tudo estava sendo construído para este momento. Toda a vida de Peter, sua progressão no ensino médio e na universidade, perda, amor, casamento, tudo foi construído até esse momento de sua vida em que sua filha está prestes a nascer e finalmente ele terá essa felicidade e tudo mais. Ele precisa fazer é esperar. Ele tem propriedade sobre suas memórias. Sua vida é construída até o ponto em que ele tem família e amigos. Ele pode não ter sorte e continuar sofrendo, mas está feliz pelo que tem e pelas pessoas ao seu redor. O que realmente me incomoda é quando eles estão saindo de casa e surge o assunto da filha de Peter. Ben está dizendo o quanto inveja Peter e como mal pode esperar para ser tio. A filha de Peter terá seu próprio tio Ben, que transmitirá a lição de responsabilidade. A única desvantagem desses momentos é que eles fazem parte de um arco de história maior. Porque embora esse arco tenha momentos muito bons, a história como um todo é infelizmente uma tragédia. O tempo de Peter e Ben juntos é interrompido pelo retorno do Duende Verde. É revelado que Norman estava por trás de tudo. O Chacal, os clones, as reviravoltas, tudo. Esse era não apenas um retcon de última hora ordenado pelo editor-chefe da época, Bob Harris, porque ele estava cansado de toda aquela coisa de clone e queria resolver as coisas o mais rápido possível. Não, a história foi naturalmente construída para isso o tempo todo. Norman está mantendo todos os entes queridos de Peter como reféns. Betty, Flash, Liz, Jonah, Robbie, estão todos num prédio preparado para explodir. E então, Peter enfrenta Norman, que o altruísmo de Ben realmente levar todos para um local seguro. Ele entra correndo, usando sua força para libertar os reféns, quando uma das bombas explode prematuramente.
Ben salva Flash, levando a maior parte da explosão sozinho. Sangrando com a explosão, Ben continua e leva o resto das bombas para longe de seus amigos. Assim que todos estiverem seguros, ele se reúne com Peter, que derrotou o Goblin, e lhe conta a boa notícia. Mas o Duende tem um último truque na manga e faz o que sempre faz. Ele ativa seu planador para um ataque furtivo e o envia em direção ao Homem-Aranha. Instintivamente, Ben leva o golpe para seu irmão com o planador perfurando seu peito, enquanto ele mergulha na rua abaixo. Peter corre até Ben, determinado a salvá-lo enquanto nega seus ferimentos. Agora, nós dos 2020, obviamente sabemos que Peter não é o clone, mas para a reviravolta na história essa possibilidade ainda é muito real. Peter ainda poderia facilmente ser o clone e ainda está muito preocupado com isso. O último presente de Ben para Peter é dizer: não me importo. Você é meu irmão. Você é tão real quanto eu. Você é o Homem-Aranha. Mesmo nos momentos finais de Ben, ele ainda cuida de seu irmão. Ele liberta Peter desta dúvida e permite que Peter continue mais forte do que nunca. Ao dar seu último suspiro, tem um pedido, porém, cuide da não está pedindo Peter. Muito. Conte a ela sobre seu tio Ben. Por mais trágica que seja a morte de Ben, acho que é muito apropriada. Veja bem, ser o Homem-Aranha é uma escolha. É escolher avançar e fazer a coisa certa, sabendo muito bem que você poderá não receber nada em troca. Você não pode ter coragem sem um risco genuíno. E claro, você pode ter sorte, e pode conseguir a garota, e pode ter o final feliz que merece. Mas talvez não. É isso que torna essa escolha tão poderosa. Porque sim, Ben não conseguiu nada no final. Mas seu destino dá sentido a todos os seus atos altruístas. E embora ele tenha morrido por seu irmão, sua memória viverá na filha que ele gostaria de ter tido. Ou pelo menos é por isso que eu gostaria que isso acontecesse. Não é nenhum segredo que os 90 foram difíceis para o Homem-Aranha. Nos bastidores, a saga Clone começou como um projeto apaixonante. Vários escritores e artistas tinham razões genuínas para explicar por que essa história seria emocionante e exatamente o que o Homem-Aranha precisava. Então, com o passar dos anos, os escritores foram trocados. A Marvel ganhou novos chefes. Ninguém sabia como terminar a história, e chegou ao ponto em que apenas fizeram uma paródia cômica substituísse permanentemente Peter como o Homem-Aranha. Dessa forma, Peter poderia ter seu final feliz e criar sua filha enquanto ainda tinha um Homem-Aranha nos livros principais. Então Bob Harris apareceu, disse a todos para pararem com toda essa merda de clone, e então eles se livraram de Ben e do bebê também, para garantir. A progressão do personagem de Peter desacelerou e continuou desacelerando. Nos próximos 10 anos, alguém pode voltar várias vezes e qualquer chegar ao ponto em que ninguém na vida de Peter será inevitavelmente revertida. Isso não é exclusivo de Peter. Na verdade, é mais um sintoma dos quadrinhos em geral. Só que foi uma saga pós-clone realmente notável. Então, em 2016, temos Clone Conspiracy, que acho que foi escrito como uma crítica ou quase uma paródia do Homem-Aranha moderno, porque, desfaz praticamente tudo. Não. Você pensou que o rinoceronte estava morto? Você pensou que o Dr. Octopus se redimiu como o Homem-Aranha superior? Você pensou que ele aprendeu a investir em outras pessoas? Não. Ele está de volta como era antes. Chega ao ponto em que todas as pessoas que já morreram em uma história em quadrinhos do Homem-Aranha são trazidas de volta à vida, o que é tão exagerado que não posso deixar de apreciar isso. Claro, cada pessoa inclui Ben Reilly, que foi revivido pelo Chacal desde então, o momento de sua morte e o ressuscita repetidamente. Ele diz que é para fins científicos, mas todos nós sabemos que ele é um idiota. Eventualmente, Ben consegue se libertar, assume a operação do Chacal e planeja usar a tecnologia de clonagem para sempre. Ele então rastreia Peter e diz: olhe, veja os presentes que eu tenho. Posso trazer de volta à vida todos que amamos. Você não aceita meus presentes, Você não vai aceitar que estou sã? O plano final de Ben é trazer de volta o tio Ben. É onde a história ameaça desvendar 50 anos de história do Homem-Aranha e desfazer a primeira história. Não há mais nada a desfazer neste momento. Poderia muito bem destruir tudo. Tudo não tem sentido. Claro, este não é o objetivo da história. Todos esses clones e retcons existem para provar exatamente o contrário. Porque no final das contas, todos esses personagens antigos não têm lugar na história atual. E em vez de nos fixarmos no passado, deveríamos realmente aprender a seguir em frente. Não importa o quão difícil seja, devemos abandonar o velho e abraçar o novo. Agora, esta seria uma ótima mensagem, que seria realmente relevante dadas as últimas décadas dos quadrinhos do Homem-Aranha. O único problema é que sim, a história diz que precisamos deixar esses personagens antigos irem. E então nem hesita ao criar uma nova série de Ben passado, onde ele já tem que aprender a ser um herói novamente e ainda está sendo caçado por Kane. E então temos Ben Reilly, o Aranha Escarlate, em 2017, então ele morre novamente e volta à vida. Então ele assume seu Amazing Spider-Man por um tempo. E então temos Ben Reilly Spider-Man. Só que foi nos anos 90, quando eu ainda me importava com esse personagem. Agora, não quero comentar sobre a qualidade das corridas em si. Cada uma das séries parece redefinir o progresso de Ben. Eu te amo. Mas é difícil se importar nunca dá uma boa razão para o terem trazido de volta em primeiro lugar. Você olha o que ele está fazendo agora, e ele está tentando desencadear o inferno em Nova York e comer a alma de Peter. E é tipo, pra que diabos? Ben costumava sofrer apesar de suas ações. Agora é como se ele sofresse por causa de suas ações. Apenas deixe meu garoto descansar. Ok, então Ben é mau agora e nunca terá Mary Jane, e provavelmente nunca mais voltará a ficar com ela. Esses personagens ficarão presos em um meio projetado para durar para sempre. E não há nada que alguém possa fazer a respeito. Então, qual é o sentido de ser infeliz? O melhor dos quadrinhos é que o tempo funciona de maneira diferente, como acontece nos filmes. Portanto, cada momento da página acontece simultaneamente. Tudo depende de quão basta um olhar para trazê-los à vida. Você ouve ao ler o diálogo. Você pode ler de trás para frente, se quiser. E os criadores podem fazer o possível para controlar o fluxo dos painéis.
painéis maiores para momentos maiores, descompressão para desacelerar o tempo. Mas no final das contas, grande parte da experiência fica por conta da imaginação do leitor, pois esse quadrinho é um dos meios mais fáceis para você inventar e fingir que essas coisas não existem. Como se você pudesse fazer isso de graça na sua cabeça. O governo não pode impedi-lo. Se eu quiser, posso fingir que Ben morreu para que Peter pudesse viver. Peter então teve uma filha. Ela cresceu. E então posso tratar a série Spider-Girl como um cânone. No entanto, também sou fã de Running the Straczynski. Então, quando estiver lendo isso, adaptarei meu cânone principal na hora. Peter e MJ perderam o bebê. Mas o relacionamento deles perseverou e então eles tiveram mais aventuras. Claro, a identidade de Peter é revelada ao mundo na Guerra Civil, e sua tia pode levar um tiro, mas seu amor por MJ é suficiente para ajudá-lo a superar isso. O fim. Não precisa perder tempo reclamando de nada. E sabe de uma coisa? Se eu quiser ler algumas das coisas modernas que ainda adoro, não posso simplesmente tratá-las isoladamente. Se você se preocupar com algo que ama, são fluidos, você lutará por simplesmente... Você vai reclamar disso. Vai fazer um vídeo de 40 minutos no YouTube sobre isso. Mas não deixe que o que está acontecendo agora afete o seu prazer com o que aconteceu antes. Então, se todos fingirem coletivamente que Ben Reilly morreu em 1996, pelo menos seremos todos muito mais felizes. Talvez se todos estiverem ocupados acreditando em Neverland, quem sabe, e ninguém estiver lá para morder a isca de engajamento que é o Homem-Aranha moderno, talvez eles comecem a fazer uma boa história, em vez de apenas contar com a indignação da internet para as vendas. De qualquer forma, vou jogar o Homem-Aranha no PS5, que roubei da Sainsbury's. Não deixe de curtir e se inscrever. E isso, na verdade, não é uma missão de culpa. Isso é o que você ganha bem no PS5 de você. Tudo bem. Espero que você tenha gostado de paz. Você poderia saber o quanto eu me importo? Você poderia saber quanto há um menino lá fora? Você realmente machucou desde que eu te encontrei. Eu encontrei uma garota.